Bem-vindos ao GDCast. Hoje a gente está recebendo a Flávia Forte. A Flávia é empreendedora e chefe de cozinha de um restaurante queridíssimo aqui em Valença, o Alecrim. E a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo feminino. A gente vai falar sobre maternidade, sobre reformular as rotas e novos projetos. Então, chega aí com a gente. Vamos lá. Vamos lá? Meu nome é Igor, aqui temos o Alexandre. E Flávia. Boa, e Flávia. Pete. Legal. Flávia, acho que é interessante a gente começar assim, nosso programa fala muito para valenciano, mas acho legal a gente situar o pessoal que não é daqui, sobre o teu restaurante, sobre a tua história, e depois a gente vai avançando. Assim, como é que você começou com a parte de culinária, Sim. Sua formação, e como que você teve a ideia de começar o restaurante? Na verdade, a minha família inteira é desse ramo, então eu sempre tive na minha cabeça que trabalhar com comida era uma fonte de renda, né? Quem é de Valença conhece Família Forte. Uhum. O restaurante do meu avô foi o primeiro de Valença. E aí já teve Boa Praça, Roger Goods, Amarelinho, enfim. Roger Goods eu acho que é o primeiro fast food daqui, né? E já tem quase 40 anos. E aí eu sempre soube dessa possibilidade. Meu pai teve restaurante durante um tempo também, então teve época de sair do colégio direto para o restaurante. Então sempre foi assim uma coisa muito próxima da minha realidade. Mas eu tentei fugir disso. Eu achava que, assim, muito trabalho, eu via todo mundo trabalhando muito. E achava que, por mais que eu gostasse muito, sempre gostei, faço comida desde criança, mas eu achava que eu não queria isso para trabalho. E aí eu tentei fazer outra faculdade, fui fazer serviço social. Maneiro. E aí, no 4º período, eu falei, não aguento mais, eu preciso trabalhar fazendo comida. E aí eu decidi fazer a gastronomia, que foi a melhor escolha da minha vida. Me mudei para o Rio. E depois da faculdade de gastronomia, eu já me emendei com a pós-graduação de gestão de restaurante. E a minha ideia era já trabalhar dentro de restaurante. Era a minha ideia a princípio. Mas no final da minha formação, eu fui chamada para dar aula num cursinho em Niterói. Na verdade, para cobrir uma professora. E aí eu fui, amei, fiquei lá por 2 anos. Então, assim, meu primeiro emprego na área de gastronomia foi dando aula. Não foi dentro do restaurante? Não foi dentro do restaurante. E hoje em dia todo mundo fala, nossa, você começou a dar aula. Na verdade, eu estou retornando uma coisa que eu já fiz lá no início, há 10 anos atrás. E aí a forma que eu tive de conciliar era trabalhando com evento, porque aí eu conseguia conciliar com os cursos que eram dia de semana e pegava evento no final de semana. Evento como assim? Tipo, festa? Evento. Na verdade, eram mais jantares, eram eventos menores lá no Rio. Ah, tá. Tinha uma página chamada Agenda Carioca, que era uma página no Facebook de divulgação e que não era paga, hoje em dia é pago, eu acho, a publicidade toda, mas na época eu comecei a montar alguns menus e anunciar ali, na cara e na coragem mesmo. E uma pessoa foi contratando e aí fiquei assim, fazendo eventos. Fazia para uma pessoa da família, indicava para outra. Tu ia fazer tipo social, a pessoa fazia um negócio tipo, em casa. Um jantar para 20 pessoas. Eu ia na casa da pessoa, fazia, e assim fiquei fazendo, tipo, noivados, aniversários, coisas assim. E aí cheguei a fazer alguns eventos maiores, tipo, festa de 15 anos, evento para 200 pessoas. Cheguei a fazer um para 450 pessoas. Casamentos, as coisas legais montei equipe, tudo. E resolvi, depois de tudo, terminei de fazer a pós-graduação, resolvi voltar para Valença. Isso era que ano, mais ou menos? Isso tem uns 10 anos, 9, 10 anos. E aí, quando eu resolvi voltar para Valença, falei, cara, eu vou voltar, mas eu tenho que começar de algum lugar, porque em Valença eu ainda não tinha nenhuma trajetória, né? Diferente lá no Rio, que eu já estava já safa, já estava me virando lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria aquela correria do Rio. Não, na verdade, nunca se encaixou muito no que eu quero para minha vida até hoje. E aí, quando eu vim, eu conheci o João, que é meu marido, e ele tinha se formado em gestão ambiental. A gente teve uma ideia de trabalhar com produtos orgânicos, ele plantar e eu poder fazer algumas coisas e tudo. E aí a gente ficou trabalhando, fazendo feirinha durante também uns 2 anos, mais ou menos. Como assim?
Feirinha orgânica. A gente tá. chegou a certificar, junto com um grupo daqui de Valença, bem legal que tem, de produtos orgânicos. E a gente fazia a feirinha do Cefet, que era uma feira única e exclusivamente orgânica. E fazia feira de domingo também. E aí a gente vendia, tipo, tanto frutas e legumes, hortaliças mesmo, como alguns produtos que eu fazia, que era ricota, queijo, requeijão, pão. Fazia vários produtinhos, geleias com as frutas lá do sítio, tudo. E aí fiquei assim até descobrir que estava grávida. Quando eu descobri que estava grávida, eu falei, não, tenho que movimentar mais, sair. Porque era uma vida muito tranquila, mas para 2 pessoas só, que moravam no sítio. Vocês moravam no sítio? A gente morava no sítio, Parapeúna. E era a vida dos sonhos, mas era a vida dos sonhos, com certeza. Hoje em dia a gente fica pensando, ainda bem que existiu esse momento. Mas a gente pensou, não, a gente precisa de uma estrutura maior, porque a gente precisa ganhar mais dinheiro. Sim. E aí eu passei o período da gestação inteiro planejando o alecrim. Eu falo que eu pari logo o Thier e o alecrim quase que junto, porque com 4 meses do Thier, eu inaugurei o alecrim. Que legal. Eu falei que eu... E a ideia sempre foi fast food? Sempre foi delivery. Sempre foi delivery justamente porque eu estava grávida e eu pensava que eu precisava de alguma coisa para abrir em casa. A minha ideia era essa, eu precisava conciliar... Ficar em casa e produzir... com a maternidade, né? E aí, isso foi muito pensado durante a gestação mesmo. Eu comecei a fazer perguntas no grupo da família, principalmente. Tipo, que os clientes do restaurante do Vô Forte gostavam? Aí anotei alguns pratos que eram muito característicos e fiquei realmente a gravidez inteira planejando e pensei, assim que sair do iniciozinho ali, que é os primeiros meses que são muito, né, conturbados, eu abro. E aí fiz isso, com 4 meses, abri o Alecrim só, delivery. Era jantar na época, porque eu pensava que era a forma do João trabalhar de dia. O João, na época, trabalhava em Barra. E ficar com o Tia à noite para eu poder trabalhar. E era só eu na cozinha, muito, muito louco. Era eu na cozinha, um motoboy e uma pessoa atendendo. Pra você fazer comida de verdade mesmo, deve ser difícil você fazer sozinho. Não, né? Porque, tipo, fast food tem essa parada mais montada, né? Era impossível. Eu não tinha noção que era impossível, porque eu não tinha noção do tamanho que ia alcançar. E foi muito rápido. Não, eu me lembro. Sim. Porque, assim, eu fiquei contando os dias para inaugurar. E eu não sei se foi no primeiro ou no segundo dia que eu falei, não, hoje eu vou comprar e tal. Quando eu fui, tipo, tinha acabado a caixinha, sabe? Foi muito impressionante. Foi impressionante. Foi muito assim. impressionante. A história do Alecrim é muito louca, porque a gente não imaginava nada. Eu imaginava que eu ia conciliar ali, que ia ser, tipo, uma coisa tranquila. E não só foi. Só pra complementar a renda. E no primeiro dia já foi, tipo, vendeu muito. E eu só anunciei na internet. Criei uma página no Instagram. E anunciei. Mas é muito conhecimento, né? Um boca a boca também. Sim. Vai divulgando. Exatamente. E uma proposta nova, né? Não tinha nenhum delivery de comida em Valença. À noite, assim. À noite. E uma à ideia... noite acho que não tem ainda, né? Difícil ter. Acho que o que tem são pouca pratos coisa. muito fixos, né? A minha ideia também, desde o início, e eu mantenho até hoje, que é mudar o cardápio todos os dias. Então, isso chama muita atenção, porque as coisas que tem à noite são sempre as mesmas coisas, né? A gente abre o delivery e são coisas... Os cardápios não mudam tanto. E aí, isso também eu acho que ajudou muito. E no primeiro dia vendeu muito. Aí eu falei, gente, que loucura. Aí, você não vai lembrar o que era, né, no cardápio? Eu não lembro exatamente, mas eu fiz uma semana todos os dias com camarão a preço dos outros pratos. Era R$16,90, olha isso. Caraca. E aí que era outra coisa que não tinha muito em Valença, né? Ainda mais à noite, é isso. E aí... Nossa, no segundo dia já foi minha família inteira ajudar, né? Meu pai, minha mãe. Como é que a gente vai fazer para dar conta? E aí, muito rápido, eu precisei contratar uma pessoa, óbvio, para poder me ajudar na cozinha. E aí, em poucos meses, o João largou o trabalho de Barra, porque valia mais a pena estar ali. E eu precisei contratar alguém para me ajudar com o Thier. Então, assim, foi tudo realmente muito rápido, muito rápido. Mas a estrutura, você tinha o quê? Uma cozinha de casa mesmo? Uma cozinha de casa. Caraca. Uma cozinha de casa. Era até uma cozinha grande, mas era uma cozinha de casa. Caraca. E aí, com 6 meses, a gente estava com 2 motoboys fixos. A gente já estava com um volume de venda bem mais legal. E aí, com 1 ano, a gente dobrou de tamanho. A gente abriu o almoço.
com muito cedo, foi tudo muito rápido. Mas a comida boa também, né? Isso tem um diferencial muito grande. Sem falsa modéstia. Porque senão... É uma coisa que eu prezo muito, assim. Pra mim é o mais importante. Eu nunca pensei em brigar por preço pura e simplesmente. Eu vou botar um preço muito barato pra vender muito. Eu nunca pensei nisso. Por isso que eu até não imaginava de vender volume, porque eu sempre soube que eu precisava trabalhar com produto de qualidade ou eu não iria fazer. E isso, pra mim, é o mais importante em tudo que eu faço. Os meus alunos, quando fazem curso, todos prestam atenção nisso. Falam, nossa, mas você usa as coisas mais caras. Eu falo, eu não tenho essa. Eu não vou fazer... É bom, né? Eu não vou fazer mal feito, porque nada vai justificar pra mim. E, assim, isso é uma coisa muito pessoal também, né? E aí, quando a gente passou pro almoço, aí a proporção do negócio... que eu achei que eu falei dobrou, né? Quadruplicou, assim. Aí a gente começou a ter... A gente trabalhou almoço e jantar durante um tempo. E aí a gente com 3 motoboys de dia, 3 motoboys de noite, com equipe de cozinha de 3 de dia, 2 de noite, além de mim, né? E aí realmente ali foi criando a ideia de que não, a gente tem um negócio, a gente precisa né? A gente precisa profissionalizar de fato isso, porque era muito, ainda é um pouco intuitivo, eu gosto dessa parte. Eu gosto de mudar o cardápio todo dia por causa disso, eu gosto de ter uma ideia e poder botar. Mas você tem algumas coisas na manga, né? Pra você girar ali de cardápio, ou não? Tenho, mas eu faço cardápio todos os dias. É tudo no improviso também? Faço todos os dias. Todos os dias. Eu já tentei deixar cardápio pronto, assim. Vou tentar deixar o cardápio pronto. Eu não consigo. Porque eu tenho uma ideia, eu penso em alguma coisa, eu penso, tal prato vendeu legal, vou mudar o acompanhamento pra ver se dá boa. Eu preciso ter essa liberdade. Mas como é que tu faz a compra dos ingredientes? Assim, você tem um estoque, você vê no dia também? A gente tem um estoque que é do básico, né? Que não muda, tipo arroz, farinha de mandioca, essas coisas assim. Mas todos os dias é feito compra. Todos os dias tem pedido de hortifruti, todos os dias algumas coisas diferentes são compradas. E é fácil você conseguir os produtos aqui em Valença? Ou algum produto fica mais complicado? Hortifruti eu tive muita dificuldade. A gente ainda tem uma... É muito louco. Brócolis é uma coisa muito engraçada, que Valença é uma cidade que não tem brócolis. Acaba em todos os lugares. Porque eu acho que só um lugar que traz para todo mundo. E aí é muito louco. E isso também é uma dificuldade para mim, porque é isso, eu gosto de ser criativa, né? E eu sei das limitações que tem. Hoje em dia a gente também recebe carne todos os dias. Isso facilitou. Eu ter uma carne fresca todos os dias, para mim, é imprescindível também. Mas assim, alguns cortes... Todos são daqui? A única coisa que a gente compra de fora é filé mignon, que a gente compra uma quantidade grande de uma vez, e frango. O restante é daqui de Valença e é entregue todos os dias. E porque foi importante, porque eu tinha esse problema mesmo, se eu deixasse para pedir com pessoas diferentes, corria risco de não ter. E coisas muito básicas, assim, não tem fraldinha hoje. Um corte de carne tão básico. Picanha no início, que eu trabalhava muito, eu parei. Porque tinha vez que não tinha. Era louco. Muito, muito louco. Muito louco. A gente demorou já vão fazer 5 anos, né? Sim. E a gente demorou muito a acertar todos esses itens, assim, que são essenciais, né? A compra, eu falo que pelo menos 50% é compra. Camarão também você consegue aqui? Camarão, essa parte de frutos do mar, a gente... Peixe. Não, camarão e frutos do mar a gente tem entrega toda semana. Maneiro. Mas vem de fora. Esses dois vêm... Todos os peixes, essas coisas, a gente tem... Mas isso é mais fácil de imaginar, porque a gente tá longe, assim, né? Mas, porra... Aí não tem como. Fraldinha. Não, mas, é muito legal louco. saber que tá com essas entregas assim também. A gente conseguiu... Aqui em Valença agora tá mudando muito. As pessoas estão usando mais isso, né? Eu acho que do início para cá, tudo mudou. Eu acho que... E depois da pandemia também, o delivery... cara, além dos restaurantes, eu vejo hoje em dia um esforço muito maior dos restaurantes. Eu sempre me incomodei muito de todos os restaurantes servirem a mesma comida. Pô, isso eu acho horroroso em Valença mesmo. Você vai num restaurante, vai no outro, é o mesmo cardápio. É o mesmo cardápio, muda não muda absolutamente nada. Até o tipo, tem picanhas voz da aranha, tem todos. É muito engraçado. Noturno tem muito isso. Isso, né? É uma coisa noite, que ainda me incomoda muito. E a minha novidade que eu vou lançar em breve tem a ver com isso. Porque é muito parecido, né? As pessoas não mudam. E à noite eu percebo mais ainda isso.
Pra poder comer uma coisa diferente. Até as coisas diferentes são muito específicas, né? E aí, hoje em dia, eu tenho notado que os restaurantes estão se esforçando mais, assim. A concorrência tá muito forte. Eu ia falar isso. Muita coisa mudou no cenário gastronômico aqui, porque tem pessoas que vêm de fora e falam assim, gente, como assim essa cidade desse tamanho tem isso tudo de opção? Sim. Porque é muita coisa que tem para uma cidade como a nossa. Tem mudado muito. Eu acho que o fato acho de ter bastante gente de fora, né? A galera da faculdade movimenta um pouco. A galera pede umas coisas diferentes. Acaba exigindo, né? Exatamente. E aí tem mudado. Então, até esses fornecedores que hoje em dia a gente consegue com mais facilidade é porque tá tendo mais gente pedindo. Eu acho que também a galera tá curtindo, né? Voltou essa onda de você cozinhar, você dando curso também. Sim. Você vê isso, tem muita procura de gente querendo aprender. A pandemia fez muito isso. Eu acho que aí por isso também a exigência aumenta. Porque, pô, eu sei cozinhar, não vou comer um troço pior do que eu sei fazer. Eu brinco isso, eu falo no curso, gente, é um caminho sem volta. Vocês vêm, vocês aprendem depois. É difícil ficar comendo em qualquer lugar. Pois porque realmente, quando a gente sabe o grau de exigência... Aumenta. Conhecimento é um castigo, né? Sim. Mas você lembra que a gente falava sobre aquele teu amigo que trabalhava com hambúrguer, né? Nem trabalha mais. Você falava que, cara, você tem que botar uma parada, uma carne artesanal, você tem que parar de trabalhar com esse negócio já industrializado, porque tá todo mundo migrando para isso, né? E ele meio que ficou para trás com esse lance. Tipo, as pessoas começaram a consumir isso e virou exigência padrão, porra. Ninguém quer. Todo mundo ia, né, para comer. Isso, exatamente. E depois parou, sumiu. Não, e depois vira padrão. Você não quer mais, você não consegue voltar mais. Não volta. É caminho sem volta mesmo. E eu tô percebendo também as pizzarias de Valença como estão melhorando. Porque eram muito ruins. É difícil a massa, né? A massa é o problema. E aí eu tenho percebido que tá abrindo algumas opções aí melhores. Porque é isso, as pessoas, quando elas começam a comer melhor, cara, não tem jeito. É meu medo de consumir vinho. Eu fico com medo de comprar vinho bom. Eu tenho meu limite, assim, de vinho não passa R$70, vamos dizer assim. Sabe? Porque se eu passar, eu sei que eu não vou conseguir voltar. Mas é difícil. Cerveja é a mesma coisa, né? Todo mundo tomava as cervejas as mesmas. Hoje em dia é difícil, né? Eu virei uma pessoa que... Depois que vai para artesanal... Aí os outros falam, Flávio, mas você bebia, mas eu não sabia que as outras eram tão boas. O padrão era aquele, né? E eu acho que é um caminho que está sendo em tudo mesmo. A área da gastronomia está sendo... Eu acho que a pandemia contribuiu muito para isso também. Esses programas de TV também devem ter programas de TV. Né? Mas os programas de TV, eu acho que eles fantasiam tanto... que eu nem sei o quanto eles contribuem, o quanto eles atrapalham. Porque eu acho uma loucura, na verdade. Os outros perguntam, você não participaria de jeito nenhum? Acho um surto, muito surto. Por quê? Por causa da correria? É muito televisivo, assim, é muito diferente é muito um espetáculo. É um espetáculo, Sim. É um espetáculo, é um programa de TV, né? Sim. Que tem que ser mesmo, tem que dar audiência e tudo. E é tudo muito bonito, muito perfeito. E muito artificial também. A gastronomia não tem nenhum... E isso enganou um monte de gente. Um monte de gente começou a estudar gastronomia achando que era programa de TV. E não tem glamour nenhum. Não existe glamour. As pessoas... Tanto é que essa galera que entrou achando que, nossa, vou ser um grande chefe, a galera sai no meio da faculdade, não consegue ficar. A hora que percebe que não, você vai começar ralação. de baixo. Igual todo mundo, mas eu sou formada em gastronomia. Não adianta de nada. Vou até abrir um parênteses aqui. Você falou, você é formada, né? Na tua família já tem uma galera trabalhando com... Sim. Mas você é a primeira? Fui a primeira. Com formação? Fui a primeira. Hoje em dia, a Lu, eu acho que se formou agora. A Lu do De Bem com a Vida. Acho que bem recente agora. Sim. Mas fui a primeira. E é muito engraçado, porque alguns tios meus falaram, cara, se tivesse essa opção na época, a gente... poderia ter feito, né? É mesmo. Porque não existia isso, né? Sim. Na verdade, o trabalho de cozinha é isso. Ele sempre foi muita ralação. Não era uma coisa muito técnica. Nem glamourizada, né? E muito menos glamourizada. Os programas de TV que trouxeram esse glamour. Porque o glamour que existia, que não é também glamour, mas é diferente, eram assim, aqueles restaurantes que aí é pra bolha, né? Aqueles restaurantes estrelados, de Guia Michelin, que é totalmente...
diferente da realidade. Mas mesmo assim, quem trabalha também não vive glamour nenhum, não. O glamour é do chefe, né? Trabalha 15 horas por dia. Na verdade, é mais exigente do que todos os outros, né? Mas os programas de TV, eles trouxeram muito essa sensação do brilho do chefe de cozinha. Tornou popstar a parada, Tornou. E é muito mentiroso isso. Eu não resisti, né? Porque, assim, eu não me formei, mas eu trabalhei por 4 anos na cozinha. E você falou uma coisa aí muito importante, que é esse lance de você querer estar sempre inovando, fazendo cardápio todo dia. Eu tinha essa inquietação, estava sempre mudando o cardápio porque eu queria oferecer coisas diferentes. E a gente também trabalhava com uma linha assim, vamos plantar abóbora. A gente colheu um monte de abóbora, vamos fazer doce de abóbora, pão de abóbora, pão doce de abóbora, tudo de abóbora. Então a gente também queria fazer isso. Só que foi chegando um momento que a exigência de fora não era mais a qualidade, era a quantidade. E aí a gente começou a ficar maluco com aquela demanda. E eu, assim, eu não vou ficar 15 horas por dia numa cozinha. Eu não dou conta. Eu me encontro nesse lugar, atualmente, nessa crise. Eu vivi essa crise e não resisti. Eu me encontro nessa crise. Eu nunca quis um trabalho de massa, assim, com a gastronomia. Nunca quis. O meu barato é outro. Eu amo cozinhar. Eu sou apaixonada por aquilo. E para eu ser apaixonada, eu não quero fazer correndo. É exatamente isso. Eu não quero... Então daí também tua birra com o programa, né? Né? Não, na verdade, a questão do programa é mais por isso mesmo. Porque é meio fantasioso, assim. É uma profissão de muito trabalho. Muito trabalho. Um trabalho... sacrificante. Você abre mão de muita coisa. Começa lá cedo, quando você vai escolher os produtos que você vai comprar, e a cozinha começa às 7 horas da manhã. As gente pessoas fala não têm que... noção dos bastidores e de tudo. É muito trabalho mesmo. E a cozinha no verão atinge 50 graus. Nossa, é sacrificante, é muito sacrificante. Esse lance do business que vocês estão falando, assim, que a Pitty falou que chegou num ponto que a demanda era por quantidade, você falou que também está nessa crise. No ponto de vista de business, aí chega o ponto que ou você tem que extrapolar o valor, porque você tem que tomar uma atitude. E eu venho pensando muito nisso. Os cursos, na verdade, quando eu resolvi voltar com os cursos... Foi justamente para buscar Cara, eu vou fazer um negócio que eu posso fazer pura e simplesmente porque eu amo. É mais prazeroso do que... E aí eu imaginei que seria um curso no mês. Abri o primeiro... Coitada, ela ainda não se acostumou. Não, e é tudo muito louco, porque eu não me acostumo. E aí eu abri o primeiro, virou uma loucura. O primeiro foi o curso de massa. Eu já dei, umas 8, 9 turmas, cada turma com 10. Olha quanta gente, quase 100 pessoas. Você está ministrando aonde os cursos? Na casa da minha mãe, tem uma cozinha. Olha isso, tudo meu começa assim, muito despretensioso. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe, tem uma cozinha do lado de fora, uma área assim, de churrasqueira, sabe? Que não é você não tem que incomodar dentro de casa? E aí eu perguntei, eu posso? Turminha pequena, 10 pessoas. Pode. Não, pode, tranquilo. E achei que ia ser um por mês mesmo. A gente chegou o momento de fazer 3, 4. Eu tive que frear um pouco. Por semana. Que isso? Por semana, E aí eu tive que frear um pouco, descobri que estou grávida há pouco tempo. E tanto pelo ritmo de trabalho, porque eu cheguei a várias vezes ir pro Alecrim de manhã cedo, chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa e ir dar curso. E chegar em casa às 11h30 da noite. Nossa. É a parte que eu tô falando, é a parte que não tem glamour nenhum. Sim. E eu precisei frear e organizar e limitar. Atualmente eu dando 2 por semana. Mas, mesmo assim, é bastante coisa, hein? Mas hoje em dia já consigo equilibrar melhor. Já encontrei esse equilíbrio. Mas eu comecei pensando nisso. Cara, eu vou fazer uma coisa que eu tenho muito prazer. Eu tenho muito prazer em dividir, em falar. Porque quem faz o curso gosta muito também. Então, assim, junta 10 pessoas que são apaixonadas por comida. Porque senão não fariam. Né? É um curso que a pessoa paga porque ela quer. E aí, pra mim é um momento de muito prazer, facilitar, mostrar para as pessoas como cozinhar é simples, tirar esse negócio que ficou também de que precisa de muitas técnicas e muitos nomes complicados, ingredientes impossíveis. Eu vou totalmente contra isso. Eu acho que cozinhar é simples,
todo mundo deveria saber cozinhar, né? A gente se alimentar é a coisa mais natural. Exatamente. O ser humano precisa se alimentar para sobreviver. Então, assim, é uma coisa... Ser um adulto funcional. E é muito natural, né? Uma coisa... E foi deixando de ser. As pessoas foram parando de cozinhar cada vez mais. As pessoas não têm tempo. E se afastando. E quanto mais se afasta, mais acha que é impossível e que é um bicho de 7 cabeças. E o meu prazer é justamente mostrar que é simples. Ruins, né? As pessoas que não cozinham só comem... Se alimentando de ultraprocessado. E eu nos cursos, eu falo, a parte chata do curso é vocês terem que me ouvir falar mal dos ultraprocessados. Porque todo o curso eu falo, pelo amor de Deus, gente, esquece tempero pronto. Mas é o prazer do cozinheiro. Falar mal do ultraprocessado. Cara, porque é muito louco, as pessoas usam mesmo, e é assustador. E usam assim, sem critério, sem... só vai. Então, mas é porque realmente não gosta de cozinhar, né? Ele pega aquilo ali porque é a facilidade talvez, é a praticidade. A galera tá indo muito pra praticidade, mas... Cozinhar pode ser simples, e é isso que eu mostro. Você não precisa fazer um prato super elaborado, todo dia, né? Não tem essa necessidade. Mas um tempero também, se você fizer um tempero caseiro e colocar ali, dura a semana inteira. E assim, cara. Alho e cebola, não precisa... É o que eu tô falando, as pessoas foram... querendo usar cada vez mais coisa. A maior parte das coisas que eu uso vai uma, 2 especiarias, mas a base é alho e cebola. Alho e cebola, uma gordura boa, que é um azeite, uma manteiga. Cara, você faz tudo. Sal e pimenta do reino. E aí, o curso veio muito nessa pegada, de eu falar do que eu gosto e fazer o que eu gosto. E hoje em dia eu já penso em ter um lugar para dar o curso, realmente atingir um lugar mais profissional, igual aconteceu com a Alecrim, um caminho que, não, isso aqui virou, não é mais só para me divertir, as pessoas gostam, existe demanda e... É um negócio. É um negócio, e aí eu tô entendendo isso, e aí o que eu falei da crise da quantidade é porque eu comecei a trabalhar com uma coisa que vai tão de encontro ao que eu amo, que me questionou mais. Porque eu tava muito no automático, né? A gente entra no automático. 5 anos. Numa correria... Acorda e dorme, já sabe o que vai fazer. Tem algum momento, assim, tem uma linha muito tênue. Tem uma coisa que acontece que, de repente, parece que a gente acorda. Pra mim, foi na Festa da Glória, que a gente teve barraquinha. Festa da Glória. Meu Deus. Festa da Glória. Festa da Glória. Não, a Pitty sempre conclui a vida dela Eu assim. sempre tenho rompimento. Vamos fazer um episódio com a Pitty, tá falando Festa da Toda Glória. vez, Não, cara. a gente colocou barraquinha na festa, lá os 10 dias de Festa da Glória, e trabalhando de madrugada e vendendo. E tudo a gente fazendo, né? E aí vendia durante o dia, fazia de madrugada. Vendia durante o dia. Você imagina fermentar aquele pão, que era um pão de longa fermentação. 4 horas no mínimo. Saudades, Nossa, aquele também. pão maravilhoso. Eu tenho muita saudade da focaccia, mas assim... Então, a gente parou... Eu falei assim, eu terminei a Festa da Glória assim... Gente, não é isso que eu quero pra mim, não. Aí logo depois veio Natal, que é aquela loucura de panetone, e eu já vi assim a minha casa inteira tomada de panetone. O primeiro doce, o primeiro açúcar que o tia comeu foi o panetone. Que ele ficou, nonone. Não, ele olhou, uma vez eu vi ele olhando. Foi o primeiro açúcar que eu dei na vida dele. Eu tentei segurar até os 2 anos, né? Aí ele já ia fazer 2 anos, eu falei, eu vou deixar. Nossa, ele se apaixonou. Eu lembro dele ver o rótulo do No Ponto e falar assim, Gabriel. Tio Gabriel era. Nonone do tio Gabriel. Ele era muito apaixonado. Aí eu tive que ficar comprando, né? Porque eu dei uma vez, já era. Até hoje ele gosta de chocotone por causa do primeiro chocotone. Que bonitinho. Eu queria aproveitar e falar disso, do Thier, assim, porque eu sempre acompanhei vocês e sempre vi essa relação que você tem com a comida e de você passar isso pra ele. Sim. Eu sei que ele é taurino, mas assim... O que já ajuda, entendeu? Exatamente. Mas eu acho muito bonito a forma que ele lida com isso desde muito pequenininho. De você ver ele fazendo umas coisas com a mão, assim, muito pequenas. Você falava, gente, como? Todo mundo fica impressionado. Todo mundo. E pra mim é tão natural que aí eu fico pensando, gente, será que não é assim? Mas não é assim. O jeito não. Fazer o que eu também me peguei. Ele cozinha desde 1 ano e meio. Tá É muito chocante. Só que pra mim era normal, mas as pessoas ficam todas muito impressionadas, assim. Uma vez falaram, começa a filmar. Eu falei, não, gente, eu faço isso porque é normal, não é pra poder mostrar ele fazendo, não. Porque eu postava, assim, no meu Instagram pessoal. E aí todo mundo falava, gente...
Ele com 2 anos quebrando ovo, Sim, perfeito. certinho. E assim, a relação dele com a comida, a forma que ele fica manuseando aquilo é um negócio assim, de muito respeito mesmo, de fazer com muito cuidado, muito carinho. Parece que você tá vendo uma mão de adulto menor. É muito bonitinho. E vai muito de encontro com isso que eu falei, que eu acredito, que é muito natural, né? Pra mim faz muito parte da rotina da casa. A gente não faz comida. E aí eu sempre incluí isso. Tem vídeo dele, tipo, com 1 ano e meio modelando pão. Eu lembro batendo disso. bolo, umas coisas assim. Caraca, 1 ano e meio. É muito pequenininho. É muito pequenininho. Com 2 aninhos. Então, eu acho que foi assim, quando ele realmente... Hoje em dia, tudo que eu pego pra fazer em casa, absolutamente tudo, ele me ajuda. Vou fazer arroz, ele descasca o alho, soca o alho. Tipo, bonitinho. E ele tá com 5 anos agora. Ele fica falando que vai dar curso junto comigo. Mamãe, deixa eu dar aula com você. Ele entende que ele sabe mesmo. E ele chega no alecrim, bota a touca. Ele tem cabelão, né? Aí ele bota a touca, vai botando cabelo, bota avental e fala, gente, o que tem pra fazer? Ele leva muito a sério. E eu deixo, ele mexe com faca, com 5 anos, eu deixo. Caraca. Claro que tem sempre alguém olhando, mas ele mexe, tem jeito, ele esconde o dedinho. Que é o que eu tento ensinar pros meus alunos, que vão lá com aquele dedão, né? Falo, esconde o dedo. Ele já esconde o dedinho. Ele, no evento que eu fiz recentemente, lá na Mascates, que eu fiz o desfile da Colorê, a gente vendeu, sei lá, foram 150 ou 200, não lembro agora, mini pizzas. Ele fez a massa inteira comigo. Eu e ele, só eu e ele. Ele fez a fermentação, a esponja, deixou crescer, depois botou mais farinha, abriu a massa, fez absolutamente tudo comigo. Ele gosta e eu não coloco nem um pouco nada de como se fosse um trabalho ou de você vai ser isso quando crescer, nada. Ele fala que vai cuidar de planta. Sim. Nem ele enxerga isso, não. Essa pressão nem é legal, né? Não acho. Longe de mim. Mas realmente uma coisa ele, de ser natural. Pra mim é muito natural. E eu acho que quando as crianças se envolvem desde o início, a relação com a comida é outra. Exatamente. A gente vê criança que não sabe o que são os alimentos. Que vê legume e não reconhece. Ele sabe o que é todos os legumes, todas Provavelmente as frutas. ele não tem aquele problema de comer que criança normalmente tem. Então. Tem algumas coisinhas, mas ele come de tudo. E é muito engraçado. No aniversário dele agora, de 5 anos, ele falou que tinha que ter guacamole e tabule. Aí eu falei, meu filho, tudo bem, vai ter guacamole, vai ter o tabule, mas o que mais vai ter? Pensando nas outras crianças, né? Mas ele... É isso. Ele nunca viu como uma coisa que pudesse ser ruim. Sim. Porque eu nunca falei sobre isso. O lanche dele, ele leva... O pessoal que trabalha no Alecrim sacaneia muito. Fala, gente, as professoras não devem entender nada. Ele leva tomatinho cereja. Pra ele é muito natural. Sabe que eu já tive professora me contestando, né? E falando assim, nossa, mas é porque eu acho que ela não se alimenta bem. Você leva tomate, ovo cozido. Eu mandava ovo codorna, de codorna tinha e que ter tal. o quê? Passatempo? Exatamente. E eu ficava assim... E ela não gostava, a Mel não gostava de refrigerante, nem muito de suco. O negócio era água. O Tchê ainda não teve contato com muitos ultraprocessados, não. Eu ainda consigo controlar, porque o lanche sou eu que mando e... Mas é na escola? Então, as festinhas... Ele foi em poucas festinhas sem mim, foram 2 ou 3, que agora que começou esse negócio de levar e buscar, né? Primeiro ano esse. Desesperador. No primeiro dia eu fiquei no celular o tempo inteiro, prometendo pra ele, meu filho, qualquer coisa a mamãe vai te buscar. Mas então, nas festinhas, assim, eu acho que a consciência também tá um pouquinho melhor, então já não tem, tipo, refrigerante. Eu ainda não dei salsicha. Ele não teve contato com refrigerante ainda? Não, nunca tomou. Nunca comeu salsicha, nunca comeu bife de hambúrguer industrializado, nunca comeu nuggets. Ainda não teve. E dele não sente falta nenhuma, porque isso não faz parte... Sim, Não tem lá em casa. Não faz. Então... Eu tenho uma filha de 19 anos. Ai, tomara que isso seja verdade, tá? Porque 19 anos é um pouco difícil da gente saber se é verdade. Mas, enfim, eu tenho uma filha de 19 anos que não toma refrigerante. Então, pelo menos até onde eu controlava, era uma coisa assim... tá aí. Mas não tinha o interesse. Ela não era uma coisa assim, eu tô com vontade, eu quero... Ele nunca pediu. Pra ele ela muito não me normal, pedia. Ele nunca pediu. Inclusive, ele fala que faz mal. Mas eu não fico aterrorizando, não. Porque senão as pessoas vão falar assim, nossa, coitada dessa criança. Eu não fico criando pânico.
Essas outras coisas, então, tipo salsicha, alguns embutidos. Cara, isso então eu nem falo. Não é nem que eu não falo nada, nem bem nem mal, eu não falo nada. O refrigerante eu ainda falo porque o João ainda toma. Aí eu falo, seu pai tomando refrigerante, fala pra ele que faz mal. Aí ele fala que faz mal. Mas é o máximo, assim. A minha ideia não é criar pânico. E eu acho que nem é bom, porque eu acho que aí pode gerar o contrário, né? Uma compulsão por essas coisas. Mas eu mostro pra ele que é comida boa. Eu acho que a minha tarefa é essa, mostrar o que é comida boa. Pô, que marra também, né? Vai pra escola com alecrim todo dia. E aí... Que onda! E aí eu acho assim, cara, ele conhecendo isso dificilmente, mas ele vai comer em algum momento, é óbvio. Eu não vou falar, não, vai comer esse cachorro quente, não, claro mas que vai. Até pra experimentar e ver que também que não mas eu acho que é isso, que ele vai comer, ele vai falar, não, daquela linguiça que é da amiga da minha mãe é muito mais gostoso, entendeu? Porque é isso, a gente tem acesso a produtos mais artesanais, eu tento dar preferência para isso. E é muito natural. Na verdade, eu acho que tudo isso é muito natural. A alimentação, a gente vai mudando isso. É mesmo. Isso que a gente estava falando. É assim, se você já sabe que isso daqui é bom, você não vai querer menos do que isso. Entendeu? Isso dele não comer, eu também não como há muitos anos. Então, assim, é realmente natural, porque não tem lá em casa. O João não come mais. Que o João mudou muito a alimentação dele. Hoje em dia ele lê rótulo. Eu nunca imaginei que o João ia ler rótulo. Porque eu falava, cara, olha, isso faz muito mal. Eu tenho os defeitos. E aí, hoje em dia ele lê rótulo. Virou uma coisa realmente parte da nossa vida. Não tem... Eu não como... Eu como algum ultraprocessado? Como, claro. Vou comer uma batata Ruffles uma vez na vida da morte. Claro, não é... É isso, a minha ideia não é nunca... E o Tia também vai comer junto comigo. Não é criar aquele negócio... não faça isso, pelo amor de Deus, você vai morrer. De jeito nenhum. Mas é não ter o hábito de comer mal. Não naturalizar isso, né? Uma coisa é a exceção. Sim. Outra coisa é a regra. Pode virar regra. A regra, pô, ainda mais... Cara, se a gente tem acesso a comida boa, saudável, natural, artesanal, Valença tem muito isso. A gente conhece o cara que faz o queijo, o cara que faz a linguiça. O cara... Isso que eu ia te perguntar até. Pô. Você falou antes até que você tem acesso a comida... de qualidade e produção. Não, é artesanal. Esse é o termo. Esqueci. Comida artesanal, você tem facilidade aqui. E quando você estava no Rio, também era desse jeito ou aqui que você tem mais facilidade de conseguir? Não, inclusive isso tudo que eu tô falando mudou muito. No Rio eu comia fast food direto. Nossa. Eu entrei na loucura do Rio, trabalhava pra caramba. Na verdade, aquilo lá foi o primeiro que você falou, acontece alguma coisa que te vira a chave. Ali eu tava num ritmo já muito acelerado e muito louco e nada saudável em todos os sentidos, tanto da alimentação quanto de dormir mal e tudo mal. Mas de madrugada você provavelmente saía dos trabalhos de madrugada, só tem fast food. E comia fast food. E aí eu fui assaltada e vi que, porra, que merda que eu tô fazendo nessa cidade. Aí eu vi que tava tudo ruim. E aí quando eu vim, comecei a ter a oportunidade de trabalhar junto com a galera que produz orgânico. E aí, cara, você vai... Aqui a gente tem o Duque, que é um senhorzinho que é lá de Parapeúna, que faz feira todo domingo. Cara, a gente foi lá, conversou com ele. Ele falando a diferença da vida dele depois que ele parou de usar o agrotóxico, que ele estava doente, muito doente. Ele fala, eu já teria morrido se eu não tivesse mudado a minha forma de trabalhar aqui. E aí você vai abrindo, despertando mesmo. Eu fui despertando para muita coisa. E aí foi um processo, não foi de uma hora para outra. Mas a minha vida mudou muito, com certeza. Aí eu ainda morei no sítio, Parapeúna, na paz. Saiu de 80 para 8, desacelerou foi em 6 meses. Eu tava do Rio em Parapeúna. Foi assim. Com uma horta na varanda de casa, em que tudo que eu fazia era com tempero da horta. Com fruta, no sítio tem todos os tipos de fruta. Ficou o ano inteiro dando fruta. Eu não dei uma crise de ansiedade ao contrário, não? Cara, minha mãe achava que sim, que ia dar. Não. E hoje em dia, o meu sonho é um dia morar na roça de novo. Agora não se encaixa realmente com a rotina que eu tenho. Não dá. Mas é o nosso sonho. É o estilo de vida que eu quero pra mim, com certeza. E o negócio do alecrim, do ritmo acelerado, é justamente isso. Aconteceu de eu ter uma crise de ansiedade, parar no hospital, com minha pressão a 18. E
E eu saí direto da cozinha do Alecrim pro hospital. E a médica que me atendeu era cliente do Alecrim. E eu falando do Alecrim, ela falou, cara, se você infarta aí... Acabou meu almoço, pô. O Alecrim vai acabar e é isso. Você tá pensando o quê? Eles vão se virar lá sem você. E aí eu falei, cara, nossa, eu tô num ritmo... É porque a gente não percebe. Não percebe. São muitos anos, né? E é muita coisa assim, você tá lidando ao mesmo tempo. E aí você faz isso. Você é a pessoa que tá lidando ali com o braçal, né? Mas você também tá aqui. Emocionalmente porque a gente esgotada. tá fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí chega uma hora que você fala, cara, eu não tô dando conta, eu vou surtar. E quando você se vê assim, não sei se isso já aconteceu com você, de você olhar e falar, caraca, quanto tempo que eu não tô vendo o sol, eu tô aqui muito tempo, e a gente perde a noção porque a gente tá fazendo o que a gente gosta. Sim, que é o maior gatilho. Exatamente, aí aquilo vai te levando, porque quando você não gosta, uma hora quando você é prazeroso, sai. você vai E aí, percebe, aí né? perde o limite. Perde o limite. Eu percebi que eu tava sem limite. E isso do curso, pô, eu amo dar o curso. Os outros falavam assim, Flávia, por que você não para um pouquinho de dar o curso? Não tá demais, não. Eu falava, você tá maluco? Eu mais amo. Não vou parar, não. E num ritmo muito assim mesmo. Chegar em casa, tomar banho e sair de novo. E voltar às 11h30 da noite. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu não posso viver da forma que eu tô vivendo. Eu preciso recalcular a rota. E aí, no meio disso, de cara, vou tentar recalcular a rota. Tem uma equipe maravilhosa, muito maravilhosa, que me fez enxergar o que eu não via, que era eles sobrevivem sem mim. Eu achava muito impossível. Eu sempre entendi que eu tinha que estar... Você estava todo dia? O tempo inteiro, todos os dias. Hoje você não está o tempo todo? O máximo que eu já tinha faltado era quando teve uma crise de bronquite, que eu fiquei 2 dias sem ir. Foi o meu máximo em 5 anos. Nunca a gente não tem férias, a gente não tem nada. Nossa. E aí... O João, então, acho que nunca tinha ficado nenhum único dia sem ir. E aí, agora, isso tudo muito recentemente. Aí a gente contratou mais uma pessoa para atender. A gente começou eu comecei a conseguir delegar um pouco mais e confiar também. E eu consegui porque você tem essa dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu sempre entendi que eu era fundamental. Que eu era muito fundamental. E agora eu entendo que eu posso não ir, mas conversar e decidir até de casa, e que vai ser importante, às vezes, até mais. Sim. O dia que eu não vou, eu mando mensagem, eu converso, eu faço a lista de compra, eu tiro alguma dúvida, mano, faz assim, assim. Então, isso tudo existe, mas aí eu começou a me liberar tempo para eu fazer outras coisas que eu não estava nem conseguindo. Então, assim, eu vi que é importante para tudo, até para o trabalho. Sim. E que viver também é importante. Acho que até pro pessoal que tá lá, né? Às vezes pra todo mundo. pegar essa eu acho responsabilidade do dia ali. E essa confiança também, Sim. né? De ver que realmente... Mas é difícil mesmo, né? É muito difícil. É aquele negócio, você quer algo bem feito, faça você mesmo. Aí você fica com essa porra na cabeça o tempo todo. E agora, a minha ideia é ter um espaço onde eu possa fazer os cursos e onde eu possa fazer pequenos eventos, que é uma coisa que eu também tenho muito prazer. Por que isso agora? Porque aí todo mundo fala, nossa, você acabou de descobrir que tá grávida, você tá doida. Mas eu tô justamente conseguindo equilibrar melhor os pratinhos. Muito mais agora do que antes, porque agora eu tô conseguindo ficar um pouco mais fora e tô conseguindo vislumbrar quais são as minhas prioridades, mesmo que o movimento do almoço diminua um pouco para eu fazer outras coisas. Agora você passou de empreendedora para gestora. Sim, pela primeira vez, né? Parei de ser só ali aquela força de trabalho e passei a realmente pensar o negócio. Porque quando a gente está muito dentro, a gente não consegue... Não consegue. E acha que ninguém vai fazer igual você. Certeza, absoluta. Já passei por isso. A gente tem eu e o João, a gente tinha muita certeza. É o que eu tinha falado, o João nunca tinha ficado sem, desde lá do início. E aí, pô, hoje em dia a Glenda tá lá maravilhosa também. É isso, a gente também tá cercado de boas pessoas. Não dá pra falar de toda a trajetória sem falar. As pessoas que trabalham com a gente trabalham todas há pelo menos 4 anos, dos 5. Então, pô, que legal. E isso faz uma diferença absurda. Até motoboy a gente mantém, motoboy é muito difícil sair. Quando sai também, normalmente é pra fazer uma coisa que quer muito e a gente fica super feliz, porque vira realmente ali uma convivência diária, de muitas horas. Vira todo mundo muito amigo, né? E aí, assim, nada disso aconteceria sem essa galera aí.
E aí eu fico pensando hoje em dia, que eu vivo falando isso com o João, cara, agora a gente pode pensar o que de fato a gente quer fazer com prazer. O que a gente faz, claro que o dinheiro é importante, não vou falar que não é, paga as contas, a gente vive, né? Mas não dá pra viver em função dele, né? Mas dá pra ter prazer também. Sim. E a ideia de buscar é isso. E eu tô nesse caminho aí, eu acho que tá muito perto de acontecer. Vocês vão ficar só com delivery e aula? Ou você tá querendo... Você falou de pequenos eventos, mas tipo... Um restaurante. Na verdade, não seria bem um restaurante, mas seria um espaço para gastronomia, um espaço para curso e para pequenos eventos, provavelmente só com reserva. Isso aí é legal. Isso está sendo muito ainda pensado, mas está próximo também. Eu acredito que esse ano, se bobear, só faltam os detalhes. Eu ainda vou conseguir já botar isso em prática. A minha ideia é poder fazer esse negócio de que todos os lugares têm as mesmas coisas. Isso é uma demanda que chega para mim. O curso também me aproximou muito dos meus clientes. Já foram muitas turmas e são muitos alunos, tanto que já eram clientes quanto que ainda não eram e passaram a ser. Mas, assim, a demanda de estar lidando direto, ouvindo, o feedback maior o público, né? Também me girou muitas chavinhas da galera falar, cara, falta um lugar que tenha coisas diferentes. E a minha ideia, por isso que não é um restaurante, assim. Mas é abrir, tipo, eu vou abrir sexta e sábado com um cardápio diferente, tal, um valor tal, e fazer reserva e ter um espaço diferente. A ideia a princípio é essa. E os cursos, claro. E não acabar com delivery. Não tem como acabar com delivery. Mas o foco não vai ser só o delivery mais. Agora, olha só. Eu vi um post seu, que aí você está contando a loucura toda da sua vida, e eu vi um post seu que você está falando sobre a solidão, assim, às vezes, da maternidade, né? Sim. E eu fico parando para pensar, porque já vivo isso tudo. Eu sei que às vezes a gente se sente assim, caraca, e agora? O que eu faço? Como que funciona a sua rede de apoio para você conseguir dar conta disso? Porque a gente não consegue sozinha. Sim, né? Impossível. Hoje em dia, a minha mãe é fundamental. O Tia, por exemplo, vai todos os dias de manhã para casa da minha mãe, almoça lá na casa da minha mãe. E meu pai leva para a escola, então, sem rede de apoio, seria impossível. Nos dias que eu dou curso, antes o João ficava, agora ele está estudando à noite, então os dias que eu dou curso à noite, ele fica com a minha mãe também. Realmente precisa, sem as pessoas seria impossível de dar certo. Mas a questão da sobrecarga materna, ela é muito real. E foi o que eu falei, eu tive o Alecrim e o Thier junto, né? Então... Foram gêmeos. Foi uma fase muito difícil. Tudo aconteceu, você a minha viveu vida duas mudou experiências. 100%. E eu sempre fui muito boêmia, muitos amigos, e casa cheia, e sair final de semana, chegar de madrugada. De repente some. Cara, de repente eu tava trabalhando o dia inteiro com uma criança, todo mundo some. Não vou falar todo mundo, que não vão brigar comigo, mas são pouquíssimos os que ficam, de verdade, muito, muito poucos. E não é fácil, conciliar a maternidade com o estudo. Aí tem uma culpa se você tá trabalhando demais e acha que tá ficando pouco. E ao mesmo tempo, se você quer ficar um pouco mais, você tem a culpa de estar deixando o trabalho e você não quer perder. A mulher tem muito isso, né? O homem normalmente não perde. Eu fui pai e eu vou perder tempo no mercado de trabalho. Não existe muito isso. Acho que nem existe isso. Pode ter exceções, mas a regra não é essa. A regra é a maternidade frear a vida profissional. Eu não acredito que tem que ser assim. Por isso que eu abri o Alecrim mesmo com o Tia pequeno. Não é fácil, não foi fácil. Mas eu tô querendo abrir um novo negócio grávida. Sabendo que eu vou ter um outro filho no meio disso tudo. Então, assim, eu apesar de saber o quanto é difícil, eu tenho muita certeza de que a gente precisa fazer o que a gente acredita até pelos nossos filhos. Sim. Porque quando a gente abre mão, a gente está colocando um peso na vida deles que eles não pediram. Tem muita mãe que fala, eu abri mão de tudo para poder cuidar de você. Nenhum filho quer isso, né? Eu acho que é importante para os filhos as mães estarem realizadas. É uma boa lógica sua. Eu acho que é muito importante mesmo. E vai muito dentro do que eu acredito mesmo, de questão da minha
bem-estar mesmo. O trabalho, para mim, ele é muito ligado ao prazer. E eu só consigo trabalhar, eu já entendi isso. Se for assim, por isso que eu fico mudando o tempo todo, né? Porque eu preciso estar com aquilo me trazendo realmente, sendo fonte de prazer. Eu não consigo imaginar, entendo quem faz isso e respeito, e cada maternidade é uma maternidade, mas eu por exemplo, não consigo imaginar abandonar o meu trabalho para cuidar única e exclusivamente de um filho. O que não vejo problema nenhum em quem faz, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem uma necessidade, tem prazer com coisas diferentes. Mas eu entendo que até pela questão da maternidade ser uma coisa muito intensa mesmo, a gente já abdica de tanta coisa, eu sempre vi como o trabalho como uma forma de fazer por mim. De não ficar maluca. E não é só financeiramente, apesar de ser também, mas a questão de realmente você ser você, né? Eu acho que eu não sou tão fazendo nada do que quando eu tô trabalhando. Cara, eu sou muito eu chocava um pouco as pessoas quando eu falava assim, a mamãe tá indo trabalhar porque gosta. E aí, mas por que você tem que trabalhar? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Não era aquele lance assim, a mamãe tem que ganhar dinheiro pra comprar balinha. Era não, eu tô indo porque eu gosto. E aí quem tava à minha volta falava, nossa, ela vai achar que você tá abandonando ela. Eu, não, ela tem que entender que eu tenho a minha vida. Mas alguém já questionou um pai disso? Não. Eu nunca vi alguém falar, jamais. Nossa, você está voltando ao trabalho depois de não sei quantos meses. Não acredito. Você vai deixar sozinho. A licença maternidade é 1 semana, né? Então, é muito diferente. É muito diferente. A cobrança é outra. É muito diferente. E é difícil lidar com tudo isso. Porque sempre vai ter o olhar de julgamento do outro. E isso também é importante a gente saber, né? O primeiro filho, no caso o Thier, eu sofri com isso. Sofri mesmo. Muita gente falava, cara, você é maluca, você tá trabalhando muito com uma criança que precisa de você. Porque o Thier ficava na cozinha, dentro do carrinho. E já teve vezes de chorar e eu balançar com o pé enquanto eu tava fazendo alguma coisa. Já aconteceu isso. Quando eu comecei a trabalhar com o Alecrim, ele só mamava no peito. Era exclusivo. E tinha momento que ele tava ali precisando mamar e eu precisava terminar uma coisa para poder pegar ele. E isso é sofrido, muito sofrido. Nossa, E não foi fácil. Muitas vezes eu pensava, cara, o que eu tô fazendo? Mas hoje em dia também, quando eu olho agora, depois de 5 anos, eu vejo que eu fiz o que precisava ser feito. Em todos os sentidos. Por ele, por mim, pela nossa família. E eu acho que cada um encontra um caminho mesmo. E o meu é continuar trabalhando. Você falou de prazer, assim, que você precisa estar sentindo prazer no teu ofício, né? Mas você ainda tem esse prazer em cozinhar? Tem. Tipo assim, dentro de casa. Tô de bobeira, vou... Tenho. Tenho. A minha principal forma de me aliviar, de tirar minhas tensões é cozinhando. Muita gente ficava me sacaneando e brigando comigo. Pô, você tem os congelados do Alecrim, que é tão bom, que realmente é muito bom. Quem não conhece, peça. Que são a vácuo e a comida fica realmente muito fresca. Você chega em casa e faz comida, não é possível. Porque até pouco tempo eu fazia comida todos os dias em casa. É mesmo? Todos os dias. Mas até pouco tempo, porque você parou agora por causa do... Agora, tem um mesinho que eu tô fazendo menos. Não é todo dia, mas eu ainda faço. Ainda faço com uma frequência até grande. Mas era todos os dias. Não, eu que vou fazer o jantar pra gente. E às vezes eu chegava do Alecrim exausta, mas pra mim é uma forma de... Sei lá, é muito louco. Porque é uma forma realmente de me desconectar. Por mais que o meu trabalho seja esse também, é diferente também. O trabalho na cozinha ali no Alecrim é um trabalho mais tenso, né? Tem uma pressão, tem horário, tem muita coisa. Em casa, botar uma musiquinha, chamar o Thier pra cozinhar junto. É uma forma de... É outra coisa. É uma forma de prazer muito grande. Poder... Claro que não é todo dia. Claro que se virar uma obrigação já não vai ser legal. Final de semana, por exemplo, eu não costumo cozinhar. Final de semana eu muito mais saio para comer. Você sofre para comer na rua? Eu ia fazer essa pergunta agora. Como é essa relação de ir pra rua e comer? Muito. E eu detesto falar isso, porque fica parecendo que eu sou chata, mas eu vou me defender. Eu como absolutamente de tudo. Não tem nada que eu não goste.
mas eu gosto de tudo que seja bem feito. Eu como tudo, tudo. Se eu te falar, não é possível, tem alguma coisa que você não gosta. Cara, acho que é jaca madura, porque a verde eu adoro. Eu gosto de tudo. Mas é muito difícil comer fora, porque existe a galera que preza pela qualidade e existe a galera que não tá nem aí, né? E aí, por exemplo, eu tava falando tempero pronto, eu sinto na hora. Na hora? Eu também sinto. Na hora. Posso estar comendo arroz e feijão no lugar. Eu sei. E é isso. Você me fala um negócio, então, que eu tenho curiosidade. Eu vou voltar de novo. Minha referência de culinária, desculpa, são esses programas. Então, não tem problema nenhum. Eu fico meio bolado quando os caras provam a comida e conseguem decifrar o que tem no meio. É isso mesmo que rola depois de um certo nível de... O sommelier da comida, né, cara? Mas... Pô, o cara prova... Não, isso aqui tem tal tempero. É assim, porque o paladar fica muito treinado, né? Sim. Na verdade, o paladar ele é construído, né? Tanto é que a gente aqui come uma coisa que na China não come, que no México come outro, que não sei onde. Tipo aquele rolê do feijão, que um lugar é doce. E aí, na verdade, tem a ver com tudo, com cultura e com construção do paladar mesmo. Na verdade, se a gente comer a vida inteira a mesma coisa, a gente vai conhecer aquela coisinha. Que é o que eu acho que a maioria do brasileiro tem, né? Cara, feijão, Valença carne, é muito restrito. Eu tenho muita dificuldade no alecrim, por exemplo, de botar coisa diferente. Eu boto, às vezes, e não vende. O alecrim me restringe muito nesse sentido. Porque é uma comida ali do almoço, do dia a dia. A galera quer batata frita, arroz, entendeu? E uma carne, farofa. Então, até por isso que você quer fazer esse lance de pra poder deixar minha criatividade. Né? Não, e o cheddar, então, a galera gosta das mesmas coisas. Mas é porque o que eu entendo Qual é é isso. o rolê do cheddar? O cheddar é assim, taca cheddar em tudo. E aí teve uma vez que chegaram pra gente e pediram um pão com cheddar e bacon e catupiry. A galera Nossa, o Gabriel deu um surto. E a bandeira dos Estados Unidos. Ele, que é isso? Que é isso? Que não sei o que. A galera não tem, mas é isso. É até onde alcança, né? É muito louco isso, porque as pessoas estão tão acostumadas a comer só aquilo que elas, o paladar não tá acostumado mesmo. E às vezes come e não gosta. É igual muita gente que não gosta de comida agridoce, né? Não consegue comer fruta misturado com comida. Sim. Eu acho louco, fica assim... Mas muita gente que não consegue comer arroz e feijão, cara. Mas tudo eu falo que tudo é treino. Por exemplo, quem trabalha comigo não tem essa. Não tem. Vai provar. E aí eu vejo o paladar delas no início pra agora é uma diferença absurda. Sim. Eu lembro que no primeiro período da faculdade um professor meu falou: vocês estão entrando agora com um paladar e no último período da faculdade vocês vão ver o que vai acontecer. Cara, cresce 1000%, porque você começa a provar muita coisa diferente e aí você começa a conhecer muitos sabores diferentes e reconhecer. Quando você faz comida sempre, você sabe o que usa. E aí, quando você come uma coisa, você identifica muito mais fácil, né? E eu tenho isso também. Com o repertório, você vai buscando. Um repertório que fica muito mais extenso, né? Você consegue determinar. Eu, quase tudo, assim, não é tudo, não sou falar que é tudo, né? Mas... Até pelo lance do repertório, né? Às vezes tem coisa que você não tem... Muita coisa que eu como, eu sinto. E às vezes são coisinhas, né? Nossa, mas botou tão pouquinho, mas eu sinto. E rolou o sazon ali, já te derrubou. Tempero pronto, pra mim, não existe a menor possibilidade, cara. Não dá. Porque não faz sentido. Você coloca... Aí tem gente que coloca lá, caldo quinó de carne. Aí faz um ensopadinho de carne, tem aquele gosto. A carne moída tem o mesmo gosto. A carne assada tem o mesmo gosto. E se você botar aquele caldo quinó no macarrão, tem o mesmo gosto. Qual é o sentido de tudo ter o mesmo gosto se cada coisa tem um sabor? Na verdade, eu acho que fazer comida é muito mais valorizar os ingredientes do que mascarar. O tempero pronto, ele mascara, né? Ele fica com um gosto totalmente artificial. Você nem sabe o gosto real do que tem ali. Porque você fica com aquele gosto artificial, que normalmente é cheio de sódio e gordura, o que é muito palatável. Então, é isso que eu ia falar. As pessoas se acostumam e viciam mesmo. Né? Exatamente. Mas agora eu vou te contar uma coisa muito triste, assim, né? Eu tenho uma filha de 19 anos e
Já aconteceram algumas vezes, mas eu vou contar a primeira vez. A primeira vez que eu cheguei no quarto dela, e aí abri, assim, uma gaveta e eu fiz um escândalo. Porque tinha um negócio de Sazon escondido. Nossa, não. Caralho. Aí fui eu e o meu namorado, tipo, o que é isso? Sazon dentro de casa, que não sei o quê. E a gente já encontrou Fondor também. Mas pra quê? Ela bota na pipoca, ela bota pra fazer alguma coisa que ela tá cozinhando sem a gente ver, entendeu? Então é escondido, Gabriel assim. Tá intimado a mudar isso, pelo amor de Não, Deus. ele tá desesperado. E aí todo mundo fica rindo da nossa cara. Gente, pra que esse escândalo é um Sazon? Não, que Sazon? Cara, Sazon guardado. Você vai ter que treinar uma madruguinha pra ele, sabe, o Pra cachorro ele- que procura Aham, droga? é. Aí outro dia achei lá o Fondor. Aí eu... Gente, o que é isso? E aí a gente começa nesse surto. É muito louco. É muito louco. E eu acho que não faz sentido nenhum. Mas Não as pessoas acham que faz, né? Só abrir um parênteses aqui. Você está falando isso, as pessoas podem não entender, porque o Gabriel também é cozinheiro, né? Ele Sim, também. formado em É, gastronomia só pra- também. O Gabriel Aí- se formou mais ou menos na mesma época que eu me formei. A gente se encontrava em faculdades diferentes, mas a gente se encontrava no Rio de vez em quando. É só porque senão o pessoal É não vai verdade. entender, né? É, que eu falei que o Gabriel tem... Ele dá o surto lá com essas coisas, mas infelizmente eu não tenho como controlar. 19 anos. O Gabriel já tem a tô- história do Barack Obama, não é isso? É, trabalhou no... Você tem alguma parada parecida assim lá no Rio? Que trabalhou pra alguém famoso? É, deixa ela contar a história. Ele- dele. Eu não sei se ela queria, por isso que eu cortei, entendeu? É, eu não sei também. Mas então, ele trabalhou no restaurante, não, no hotel. Acho que ele estava dando estágio. Na época que o Barack Obama estava hospedado lá. Então, assim, foi uma parada de experiência super rica. Ele aprendendo muito, porque é aquela sensação de todo mundo dando o máximo ali, né? Então, ele fala, ele não viu o Barack Cozinha Obama. de hotel é loucura. Eu vou É, chamar para estagiário. tenso. Não aceitei, não. Ele só trabalhou eu lembro. só estágio em hotel. Não, assim, alguma personalidade, não. Mas eu já fiz evento em casa de gente, assim, uma riqueza que você fala, isso existe mesmo. Tipo, é sério que isso tá acontecendo? As pessoas que são ricas não são ricas, né? Depois que você vai num Não, lugar desse, você não, né? de falar, gente, meu Deus. E eu não sei nem como eu cheguei lá. Porque era isso, muito de indicação. E aí era uma cobertura no Leblon, de frente pro mar e tudo. Cara, eu não tinha noção nem do endereço direito. Quando eu cheguei, nem eu chegar, já né? fiquei chocada. Porque eu não tinha... Claro que a pessoa que vai contratar não vai falar... Eu até encontrei, mas encontrei no shopping pra combinar as coisas. E a pessoa não vai falar, ai, não, eu moro nos anos. Só Eu sou passou o muito endereço. rica. Cara, a hora que eu cheguei, eu já falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como eu vou me comportar, né? E aí os assuntos, a casa, tipo, muito surreal. Já aconteceu esse tipo de coisa, mas assim, por Barack Obama é muito surreal. Não, ele detesta Fora falar da curva disso, de- porque ele fala assim, eu não cozinhei pro Barack Obama. Ele só tava estava lá. É, assim não. Mas, cara, o restaurante do meu avô aqui em Valença já recebeu o presidente da República, Raul Seixas. Olha isso. Raul, no restaurante aqui em Valença. Maneiro. Uma época que Valença era outra cidade também, né? Era. Que vinha um monte de personalidade, um monte de Era gente. princesinha Muito mesmo. artista. Muito né? artista. É, e meus tios têm várias histórias, muitas histórias, os mais velhos principalmente. E eles contam que o restaurante fechava a porta, tinha fila de espera enorme, e aí esvaziando e entrando. E isso porque era muito grande, né? E aí eu não vou lembrar agora de todos, mas eles contam vários artistas, várias pessoas importantes que já vieram aí, mas eu não tô na lista, não. Você chegou a aproveitar dessas oportunidades assim, tipo, pô, vou cozinhar na casa de um playboy aí, vou experimentar um ingrediente que eu não consigo ver no dia a dia, uma parada. Ah, com certeza. Fazer cardápio com ingrediente caro, Nunca claro. nem vi, né? Claro, com certeza. Com certeza. Tem coisa que eu falo que tem coisa que só trabalhando eu comi. De verdade. Tipo esses lances aí, como é que foie chama? gras. É isso que eu ia perguntar. Você não vai comer... Mas vale a pena isso? Você acha? Eu acho que vale a pena, Eu assim, nunca a provei, né? experiência. Sim. Nossa, foie gras, vai ter gente aqui que vai querer me matar, os vegetarianos e veganos, porque é muito... É muito- bizarro a forma de produção. É proibido em quase todos os lugares do mundo, né? Aqui não é não? Aqui é proibido de fazer, não pode. Ah, tá. Mas vem importado, né? É cruelzão, né? É muito cruel. Na verdade, o muito ganso cruel, é né? muito cruel. O ganso ele não pode se mexer.
E é enfiado goela abaixo mesmo, gordura, até ele morrer. Ele tem que morrer pela gordura do fígado, né? E aí o patê é do fígado, desse fígado doente. Mas é um patezão, né? É muito louco. Mas é meio estranho você comer sabendo da história, né? O processo de fazer é muita loucura. Quando a gente aprendeu na faculdade, a gente viu o vídeo, teve gente até que passou mal na aula. Mas eu provo e eu não gosto de me restringir em absolutamente nada. Vai fazer parte do meu dia a dia? Não vai, claro. Tanto pelo preço, quanto porque eu não acho nem tão saboroso, e quanto pela história de como é feito. Mas eu também, justamente por essa história do paladar que a gente vai construindo, eu não me privo de provar nada. Se você aparecer aqui com qualquer coisa, pode ser a mais louca, bizarra, e falar, você tem coragem de comer? Eu como qualquer coisa. Eu tenho também. Eu Lanche como. de comer barata, você eu como. Eu não como, não. Eu como. Eu como pra poder experimentar e saber como é que foi. Isso não quer dizer que eu vou ficar comendo sempre. Mas eu como. Agora, esse negócio de ingrediente caro, você vê que a pessoa pode pagar e você fala, pô, ela vai até gostar de eu botar, né? Pô, você monta um cardápio ali que você fala, pô, nunca mais eu vou fazer isso. Arrebentei aqui. Nossa, já aconteceu algumas vezes, principalmente no Rio. Aqui em Valença, bem menos. Aqui em Valença eu fiz poucos eventos, né? Foi mais na época do Rio. Mas eu fazia muito isso. E lá é fácil acesso, né? Eu conseguia comprar com mais facilidade. Aqui nem... Isso que você falou da construção do paladar é uma verdade, sim. No meu micromundo, tipo, você começar a tomar café sem açúcar. É a construção. Exatamente. Depois você começa se acostuma com ele, você começa a ver até a diferença de gosto de café. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu nem consigo tomar café com açúcar, por exemplo. Que foi o que também não consigo. Criada, né, tomando dessa forma. Sim. Muita coisa muito doce, eu também não gosto, mas é por causa disso, porque eu gosto mais de provar as coisas, tipo, suco natural é natural pra mim, eu não tenho hábito de botar. E o paladar é isso, ele vai se acostumando de um jeito que a gente passa a preferir daquela forma que a gente Você começa a ver outras também, o paladar é educado. Assim, a gente sempre tomou suco sem botar açúcar, então eu acostumei desde pequeno a tomar suco sem açúcar. Aí quando eu acho doce pra mim muito melado. Sim. Açúcar pra mim tem que ser muito pouquinho também. Eu não gosto também de doce muito doce. Tudo é costume, com certeza. Mas você começa a ver uma paleta de sabores diferentes que você não via antes. Né? Isso que eu falei, do café. Você tomar café com açúcar é uma coisa. Você tira o açúcar, se acostuma com ele, você começa a ver diferença entre eles. Exatamente. Mas é porque existe uma diferença muito grande em realçar o sabor do alimento e mascarar. Sim. É o que eu estava falando, né? Dos temperos prontos. O sal é um que realça. O sal é um que você realça. Um certo ponto, realça, né? Se você errar a mão, acabou. Mas que senão mascara. O tempero pronto, ele, por exemplo, ele tem muita gordura e muito sal. Isso é muito fácil da gente gostar. Mas ele mascara. E aí, quando a gente começa a não mascarar, a gente começa realmente a conhecer. Então, por exemplo, você passou a conhecer o sabor do café quando você parou de tomar ele com açúcar. Tem gente que coloca meio copo de açúcar. Assim, eu tenho um tio que faz isso. E aí, ele gosta. Eu gosto de café com açúcar. Tudo bem, claro. Vou falar que você gosta. Mas você não gosta do café propriamente. Gosta do açúcar. Você gosta do açúcar. Tem galera que toma Nescau, que eu já acho aquilo assim, e taca açúcar. Eu falo, gente... O Nescau já é uma coisa... O pessoal falava assim, por que você gosta de Toddy? Porque eu acho o Nescau muito doce. O Toddy parece que tem um salzinho, quando eu era menor, né? Quando eu faço com muito leite. Fica até claro, assim. Mas é porque também se faz muito. Fica muito doce. E você vê como eu, desde pequeno, não gosto de doce. E a sensação de quando a gente come alguma coisa muito doce é que a gente não sente gosto de mais nada, né? Ovo maltine, que também não tinha muito doce. Eu gosto também de ovo maltine. Era o que eu o ultraprocessado que eu gosto. Eu gosto na verdade, eu comeria todos eles. Todos os ultraprocessados. Mas se não fizessem mal. Não acostumar. Mas então o teu lance também tem um pouco de... Não quero que faça mal, né? Não é só pelo sabor. Não, é só pelo sabor. Pô, eu amo salaminho. Cara, salaminho é uma coisa Não fala mal, não, peraí. Não é tipo assim, não me revela o que tem de errado, não, para. Não, eu não vou nem falar muito, não. Mas é porque eu lembrei de uma coisa que faz muito mal e eu gosto muito.
Cara, é muito bom. Eu achei que você ia falar do processo, qualquer coisa assim, aí eu ia ficar... Mas é bizarro, é ultraprocessado, uma quantidade de sódio e de gordura absurda. Cara, é um sal, a gente já fez lá em casa, é um sal de cura. E assim, aquele sal é bizarro. E não dá pra ser um hábito, né? Não. Mas é isso. A gente tendo equilíbrio, eu acho que é válido. Mas é uma parada muito louca. E eu gosto muito, de verdade. Sabe outra coisa que eu gosto muito? E não fico comendo porque faz mal. E eu fico pensando, cara, porra, não posso me acostumar com isso, né? Mas aquelas batatinhas de lata, Pringles, porra. É, aquilo ali. Nem é batata. Aquilo lá não é aquilo, nem é batata. É isso que eu ia falar, não é batata, mas é bom, né? Mas aquilo lá é o lixo do lixo. Só que é muito forte, eu também me enjoo. É o lixo do lixo. Aquilo ali. Não, aquilo eu adoro. Um pouquinho, pô, filho, demole eu mato aquele pote, velho. Mas essa é muito salgado mesmo, mas eu não sei o que acontece. Que aquilo é muito gostoso, cara. Eu tenho essa limitação assim, de muito salgado, muito doce. Muito mas bom. É muito do que eu tava falando, né? Da cultura. E muito mais saudável, com certeza. Dentro de casa, sempre foi pouco açúcar, pouco sal. Mas aquilo ali não é comida. Não é comida. Não pode ser chamado de comida. Aquilo nem é batata, que eu tô falando. Eu sou alérgica a glúten, luto com isso a vida inteira, então tudo eu sei assim. Então isso aqui não é batata, porque se isso tem glúten... Sim, é igual aqueles biscoitinhos sabor presunto. Você vai ver, é vegano. Porque é só aroma. Tem muita coisa que é totalmente artificial, ela né? não fala mesmo. Ela fala que é mesmo uma massa. É uma massa, batata na caixa. É um lixo. É o restinho da... É a salsicha das batatas. Cara, eu acho que é. Cara pra caramba! Eu acho que é a salsicha. Eu acho que é a salsicha das batatas. Mas o negócio eu não deixei de comer tudo porque eu não gosto, não. De jeito nenhum. A maioria eu deixei de comer porque eu fui criando consciência alimentar. Miojo, eu não devo comer miojo, sei lá, uns 10 anos mais ou menos. Refrigerante também tem esse tempo aí. Muito tempo que eu não tomo. Mas eu não achava ruim. Nenhum nem outro. Não achava ruim. Refrigerante nunca achei ruim. Também nunca fui fã. Mas nunca achei ruim. Mas eu entendi em algum momento, eu vi um documentário lá bem bizarro, que eu falei, não, eu não preciso... O conhecimento é um castigo. Eu não preciso viver tomando isso, pra quê? E hoje em dia eu não substituí por nada. Igual vocês ofereceram suco e tudo, eu falei, não, eu amo água, amo, de verdade, eu bebo água o dia inteiro. E não precisou nem substituir, eu parei e não me faz falta nenhuma, eu vou em nenhum lugar, ninguém precisa se adaptar pra mim, porque eu bebo água, tô feliz. Porque eu acostumei Mas bebe cerveja. Não, cerveja sim. Só tô bebendo agora porque eu estou grávida. Mas só cerveja. Da confusão. Mas cerveja, ultimamente, só tomo cerveja boa também. A cerveja que tinha monge que passava mês tomando cerveja, filho. É alimento. Cerveja é alimento, total. Essas cervejas boas aí, elas não são ultraprocessadas, não. Elas são boas. E vinho também é bom. É tão orgânico a parada que tá aí, uma muda coisa um pouco que eu gosto de gosto. fazer em casa, às vezes, à noite, quando eu chego, é cozinhar e beber uma cerveja ou um vinhozinho cozinhando. É uma delícia. Bota uma musiquinha e fico lá cozinhando. Eu também faço isso depois de alguma briga, porque tem sempre assim, ó. Cheguei em casa, não, deixa que eu vou fazer alguma coisa. E eu tô assim, não, eu quero fazer minha comida hoje. Eu quero descansar um pouco. E o meu descansar um pouco é fazendo a minha comida. É isso que eu tava falando, de chegar em casa, às vezes, com a cabeça tão assim, que aí você para e vai, bota uma música. É um momento de relaxar mesmo. Né? É uma vibe muito gostosa. E assim, é um carinho que você tá fazendo pra você, né? Tipo, às vezes eu saio... Vou no mercado, compro exatamente o que eu quero comer naquele dia. Aí vou cozinho, coloco um podcast, vou fazendo aquilo. Pega nortinho, alguma coisa lá quando tem. Pega um temperinho. Pô, é muito gostoso. É a escolha, né? Eu acho que o ruim e o que afastou a galera da cozinha é a obrigação. A obrigação, ela é cansativa mesmo. E a rotina, gente, da imensa maioria da população é uma rotina massacrante, que não é saudável. A gente estava falando sobre ser saudável ou não ser saudável, trabalhar tantas horas por dia. A maioria trabalha o dia inteiro, chega em casa e trabalha. O teu negócio, inclusive, entra Sim, para atender essas pessoas. E existem muitas pessoas que comem comigo todos os dias. Que não é... O alecrim... Muita gente me pergunta isso. Não é
clientes novos, esporádicos, não, acontece, óbvio. Mas a clientela do Alecrim é muito fiel. A recorrência é muito grande, né? Tem muita gente que come todos os dias. Tem gente que come a família toda, vai todos os dias 4 refeições. É bem... Vocês têm um plano de mensalista? Tem. A gente não divulga, mas todo mundo que pergunta a gente fala que tem. A gente dá uns descontos e tudo. E eu querendo, né, diminuir o ritmo. É mesmo. Eu mesma tô assim, pô. Não, mas a gente tem um plano, porque existe essa galera e que não tem tempo mesmo. E, gente, às vezes não sabe cozinhar e preza por uma comida de qualidade, saborosa e diversificada, né? E é muito difícil quem tem, é o que eu tava falando, chega em casa e tem a rotina de casa. Todo mundo tem uma vida além do trabalho. Sim. E dar conta de tudo e ainda cozinhar por obrigação todos os dias é complicado, realmente. Tem uma outra coisa no cardápio de vocês que é diferenciado, quer dizer, eu não me recordo de ter visto outro delivery, principalmente, fazendo isso aqui. Que é a linha para vegetariano. Você trabalha com vegetariano ou todos os dias tem. E congelados tem linha vegana. Vegana ou vegetariana? No prato do dia, tem todo dia uma opção ou vegana ou vegetariana. E nos congelados eu tenho opção vegana. E de tudo que eu tenho opção vegana. Tem acompanhamentos, pratos principais, risoto. E aumentou, né? O tudo número eu faço de pessoas que pararam de comer. Além de ter aumentado, eu acho que a gente não pode... Cara, limitar as pessoas. É o que eu tava restringir, falando. Né? Pra ter acesso. E assim, é o que eu tava reclamando, que às vezes eu coloco uma coisa diferente e as pessoas não pedem. As pessoas estão limitando o meu trabalho, não é? E aí as pessoas que querem comer num lugar legal e tudo, e são vegetarianos, eu vou falar que não, você não vai comer aqui de jeito nenhum. Mas eu acho legal que essa consciência tá bem assim difundida, né? Eu fui no casamento domingo lá em São Paulo, que os garçons passavam na mesa perguntando se tinha alguém que era vegano ou vegetariano. Sim. Já vim da cozinha. Mas eu vou te falar que ainda é bem difícil, tá? Eu não sou vegetariano, mas eu tenho uma banda que faz casamento e a Carol é vegetariana. Então, quando eu mando o contrato, no contrato eu faço a exigência de uma alimentação ser para vegetariano. E, cara, todas as vezes... Ela já me contou algumas todas histórias. as vezes a pessoa perguntar, mas o que é ovo lacto vegetariano? Aí eu tirei isso. Aí a pessoa pergunta assim, mas o que tem que ter nessa alimentação vegetariana? Eu falei, é só não ter carne, cara. Só não ter carne, é tão simples. Não, eu que como carne fico puto por ela. Porque, tipo assim, é difícil, cara. Ela já me contou algumas situações de falar, Flávia, as pessoas não sabem. Não sabem. Não, aí, tipo, ela tem que passar a noite inteira comendo batata frita, sabe? Exatamente. Eu fui vegetariana por 2 anos e era muito engraçado você chegar nos lugares e falar assim, eu quero alguma coisa sem carne. E aí a pessoa falava, tem enroladinho de queijo e presunto. Aí eu, caraca. Cara, é muito louco. A Isa vive contando isso. Ela fala, cara, você chega e fala, tem alguma coisa vegetariana? Tem enroladinho de queijo e presunto. Fora que rola uma vontade também. Às vezes a gente sai pra... O vegano, a gente vai então, é pior ainda, né? Então, mas por isso que eu gosto de atender esse público. Porque eu acho, na verdade, que a tendência, e não é um achismo também, é aumentar cada vez mais. Isso não é um achismo. Na Europa já é quase 30% da população. Eu não conhecia quase ninguém que era vegetariano ou vegano. Hoje em dia eu conheço muita gente. Você não é, né? Não sou, mas eu como muita coisa vegetariana. Muitos dias como sem carne, porque pra mim não é... Eu como absolutamente de tudo, né? Mas pra mim não é uma necessidade e nem fisicamente, fisiologicamente, porque eu sei que a gente não precisa comer a quantidade que a gente come, quanto também de questão de paladar mesmo. Eu não tenho essa... eu preciso de carne pra comer. De jeito nenhum. E, além disso, eu gosto de coisas diferentes. Então, eu acho que quando a gente pensa no prato vegetariano, a gente inventa muito mais. Com certeza. Foi o período que eu, assim... Tentando suprir a lacuna da carne. Provavelmente você cozinhou mais. Cozinhei pra caramba, aprendi tinha menos muita opções. coisa. E aí você vai conhecendo mais sabores. Cara, tem muitos dias que o prato vegetariano do Alecrim é o que eu mais gosto. E aí eu vou dar preferência pra comer ele. Inclusive, o risoto vegano... Agora o cardápio mudou. Agora é o de shiitake. Mas o antigo, o risoto vegano que a gente estava vendendo, que era o de tomate seco com rúcula, é o meu favorito. E é vegano, é o único que não tem queijo, não tem manteiga. Ele é totalmente diferente dos outros. Mas é o meu preferido. Eu acho que a gente não tem que se limitar a nada. Tem gente que não chega na última opção do cardápio porque sabe que é vegetariana e nem lê.
E aí é muito louco. Eu achei engraçado que um dia um cliente falou assim: fulano me falou que comeu um nhoque com molho de shiitake, que adorou. Eu nunca vi no cardápio, não. Um cliente que come todos os dias. Eu falei, você nunca viu? Mas já teve no cardápio várias vezes. Não, nunca vi, não. Eu falei, você lê o prato vegetariano? Ih, nem leio. Eu falei, cara, então tem um prato que você gosta e você nem lê. Só porque é vegetariano. E achar que comida vegetariana é ruim não faz sentido, porque a gente não come só carne. Sim. Na verdade, a imensa maior parte das coisas que a gente come são vegetarianas, né? A carne é um item da nossa alimentação. O vegano é diferente. Realmente, ele é mais restrito, né? Porque aí vai tirando ovo, leite, aí as adaptações são maiores. Mas vegetariano é uma coisa tão simples. É só não ter carne. É tão... Justamente. Acho que não tem. Vocês trabalham desde o início com essa linha? Sempre teve. Sempre teve. Você já abriu com essa ideia? Já abri sabendo que todo dia tem que ter. Legal. Não tem essa de não ter. E mesmo o dia que é vegetariano, tem gente que é vegano e eu faço vegano porque eu acho que é isso. A gente não pode falar para a pessoa, não, aqui você não vai comer isso. Eu tenho que dar opção para todo mundo, tenho que atender a todo mundo. Eu tento diversificar todo dia também, tendo sempre carne vermelha, carne branca. Eu tenho uma lógica, eu mudo todo dia, mas tem uma lógica por trás disso, né? Tem eu tento botar pratos um pouco mais leves, pratos mais o que a galera gosta mesmo, que é batata frita, que tem que ter todo dia. É mesmo? Todo dia. E outro lance diferente do serviço de vocês, assim, que eu vejo, que é a embalagem. Eu não vejo outras pessoas trabalhando com aquele tipo de embalagem. Foi um rolê difícil conseguir? Como é que vocês imaginaram ela? Foi muito difícil e vai muito na pegada disso que eu falei, das coisas que eu acredito. Que eu preciso fazer as coisas do jeito que eu acredito. E imagina eu trabalhando durante 2 anos com feirinha orgânica, convivendo com essa galera, com esse público, aprendendo muito, ganhando um monte de conhecimento. E aí eu pensei, cara, não dá para ficar usando plástico todo dia para as pessoas pegarem e jogar fora e tudo. E aí no Rio já tinha essas embalagens. Aqui em Valença não tinha ninguém. Hoje em dia eu sei que tem mais gente, mas não tinha ninguém. E eu pensei nisso desde o início. Falei, cara, precisa ter uma embalagem que seja de papel, né? E é um papel diferente, tudo. Foi muito difícil conseguir, principalmente as empresas que fornecem só para as empresas muito grandes, normalmente. Você tem que ter uma tiragem enorme. Essa parada de embalagem é foda por causa disso. Cara, né, cara? Foi muito complicado. A gente negociou, mas mesmo assim, não tem muita negociação, não. A gente compra poucas vezes no ano, porque tem que comprar muita quantidade. Muita quantidade. Vem de São Paulo e nem no Rio, para você ver. A gente não achou. Mas o nosso fornecedor é o mesmo fornecedor que fornece pro China Inbox, pra você ter noção. Aí, o cara é muito grande. A gente é muito merdinha pra eles, né? A gente é nada. Então, a gente não tem nem muito poder de negociação. Não existe isso. A gente tem, na verdade, que se adaptar. Tem que aceitar, comprar o mínimo e pronto. Comprar. Qual é o mínimo? É esse? Tá, então a gente vai tentar dividir em tantos boletos, vai comprar poucas vezes no ano e é isso que a gente tem. Mas para não abrir mão. A nossa embalagem que vai à refeição também é de papel. É um saquinho de pão. Vocês nunca abriram mão dela? A gente nunca abriu mão. Já aconteceu de demorar e a gente usar assim por 2 dias da outra, mas hoje em dia não acontece mais justamente por causa disso. É uma quantidade muito grande, a gente consegue se planejar bem. Mas lá no início já aconteceu. Mas para mim é tipo um sofrimento muito grande. O nosso troco vai no saquinho de papel. Sim. Tudo tem um porquê, né? Às vezes as pessoas nem pensam, mas tudo tem um motivo. O troco eu não tinha reparado, mas a embalagem da comida eu já tinha reparado, que é diferente. Agora tem mais gente que faz. Eu não vi. E eu acho legal também. Eu não me incomodo nem um pouco com isso, porque eu acho que quanto mais... Se espelhar no que é o certo é legal, né? Eu acho que é ruim se espelhar no cara que tá falando isso. Mas eu já recebi troco no saquinho de papel com plástico dentro. Eu não entendi. Não adianta nada. Falei, ué. Aí é só estética. Aí a pessoa que não tá nem sabendo por que ela tá fazendo isso, né? Aí realmente não faz sentido.
Então é isso, galera. Eu acho que é, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Exatamente. Papo bom. Fluiu, Caraca, né? agora que eu vi a hora, passou muito rápido. Muito rápido. Eu tava aqui imaginando, gente, a gente já tá aqui há muito tempo, eu acho. Mas foi muito bom, Foi né? ótimo, Flávia. Super Porra. fluiu. Foi muito bom. Passou mesmo rápido. Eu não vi a hora, não. Eu tomei susto. Quanto tempo agora. tem? Eu tô sem celular aqui. Quase 2 horas. Eu tinha noção que tinha bastante tempo, mas eu não tinha noção que era tanto. Então é isso, gente. A gente se vê da próxima. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, Flávia, pelo... Nossa, um prazer, foi uma Seu tempo. delícia. É, foi ótimo. Muito obrigada por ter vindo, por esse papo. Espero que a gente estimule muita mulher assim a ser empreendedora assim, raiz, como você. Vamos só finalizar deixando... Deixa a tua rede social, como é que o pessoal sabe dos cursos. Aquela louca, né? É @Alecrim Valença. Eu acho que é. Alecrim.valença. Aí, ó. Aí. É. E os cursos ficam lá? Então, os cursos é uma questão também. A gente anuncia primeiro internamente para os alunos e depois vai para lá. Então, normalmente a gente anuncia por poucos dias. Mas é lá também. Legal. É isso. Tudo no Obrigado. Instagram, né? É, Isso, tudo no pelo Instagram. No Instagram. Tudo no Instagram. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau.